Oi, gente, esse vídeo é um vídeo diferente, tem uma proposta diferente. Essa proposta não é vlog, esse é um vídeo altamente informativo e sairá um pouco dos padrões aí dos nossos vídeos, né? Se você quiser continuar acompanhando, fique conosco aí após a transição desse vídeo, e eu vou deixar alguns momentos nossos desde que chegamos aqui, e com certeza foram muitos deles de muitas alegrias, e que o Senhor continue nos dando esse privilégio. Então essa tem sido a minha única oração. O Senhor continue dando à nossa família esse privilégio de participar do seu ID, de ser aqueles que, de ser o que a Bíblia fala, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então, que nós possamos continuar essa caminhada, né? De anunciar o Evangelho. Eu precisava vir aqui falar com vocês, né? Essa semana nós fechamos 2 meses no sertão. E por mais que eu seja uma pessoa que sempre tente olhar o lado bom das coisas, isso é muito importante para mim. Faz parte da minha personalidade, mesmo vivendo num furacão. Geralmente você vai me ver tirando algo bom disso. Dificilmente eu vou ficar nesses dias difíceis, sabe? Geralmente eu vou, cara, o que eu tenho que aprender com isso? Eu vou aprender e eu vou sair dali. Eu não gosto de ficar muito tempo no lugar só. E é essa forma que eu encaro a vida. Eu acho que nós temos que aprender com todas as coisas boas e ruins que acontecem, e não ficar repetindo isso, né? Então, por exemplo, né, uma pessoa que ela vive baseado no medo. O medo é o cursor da vida dela. E ela não quebra isso, ela não muda essa mentalidade. Então, tudo que acontecer que fugiu dos planos dessa pessoa, ou que não está muito confortável, isso gera aquela sensação de medo, e ela vai recuar ao invés de falar, cara, por que eu tô com medo? Será que eu não preciso vencer agora? Será que não está na hora de eu entender que eu tenho um Deus, que Ele cuida, e que se Ele envia, Ele sustenta, e que se Ele fala, Ele abre a porta? Então, assim, é parte disso porque nós não cremos, talvez, em Deus o suficiente. E amém, gente, o Senhor, Ele é misericordioso. Essa é a beleza do Evangelho, é que o Senhor, Ele nos alcança todos os dias. A Bíblia fala isso, né? Que a misericórdia, a bondade do Senhor, todo dia me seguirão, todos os dias. Então não é um dia ou outro, não é um dia que você está muito forte, o Senhor não te acompanha, um dia que você está fraco, sim. Não, gente, Ele te acompanha, as misericórdias dele são diárias, todos os dias nós precisamos disso. Aí, dito isto, né, tudo isso, eu venho agora falar desses 2 meses numa perspectiva mais humana, né? Porque no vlog, querendo ou não, mesmo que eu esteja em dia difícil, vocês talvez não vão saber, não vão perceber ali, porque eu tô gravando cortes, né? Muito corte. Uma hora eu tô, mesmo se eu estiver triste, eu tô lavando uma louça triste, mesmo se eu estiver com dificuldades, eu tô cuidando das crianças, tô lendo livro. Então é muita coisa que, pelo menos nós mães, a gente não tem aquele tempo, né? De, meu Deus, eu tô triste, eu vou ficar aqui triste. Não tem esse tempo, né? Eu tô triste, eu tô tendo que fazer outras coisas, ou eu tô com uma dificuldade na missão aqui. Então esse vídeo é um vídeo que eu tô prometendo a vocês, mas eu senti que não era a hora. E eu queria esperar passar, entender do Senhor o que significava essa fase, mas não foi isso que eu entendi do Senhor. Eu entendi que eu precisava gravar no processo. Então, estamos em um processo. Eu queria abrir um pouquinho para vocês. Obviamente, não será todos os detalhes, porque tem detalhes que nós ainda estamos em oração sobre isso. Tem detalhes que nós, mesmo de forma racional, a gente não pode tomar nenhuma atitude agora. Mas eu queria dizer para vocês como é a realidade por trás daquilo que a gente mostra, e não só da missão em si, mas também da nossa vida aqui nesses 2 meses. Nós somos uma família missionária desde 2023, né? Vamos servir no Rio Grande do Norte, foi a primeira vez que nós fomos servir lá. O Senhor nos chamou de forma muito repentina, muito rápida. Naquele tempo nós fomos imediatamente, né? Eu não tenho dificuldade de ouvir a voz do Senhor, mas nós poderíamos ter se preparado mais, sim, com certeza. Mas naquele momento, eu acho que nós precisávamos desse curto prazo para a gente não calcular tanto e ir logo.
para o sertão, né? Então nós tivemos 20 dias, ou menos de um mês, entre o dia que o Senhor falou que nós seríamos a família que iríamos para o sertão. Então houve algumas questões, né? Nós estávamos participando de um culto onde uma moça expressou a necessidade do sertão, falou que eles estavam orando por uma família, enfim, específica, né? Essa família, até se tivesse filho seria bom, porque no contexto nordestino daquela região que nós servíamos, que eu não vou deixar aberto aqui, a questão de ser família era algo que já impactava muito por questões culturais de maridos que não honram a sua esposa, esposas que não honram seu marido, filhos que saem de casa ou nem são criados por eles, são retirados, são levados, né? Enfim, tem muitos fatores. E naquele dia nós entendemos que nós seríamos essa família e foi muito forte toda a nossa vida e começou a apontar para isso. Em menos de 20 dias, tudo começou a cooperar, nós recebemos tudo que a gente precisava, oferta, casa, móveis e tudo mais. Pode sentar aí. Eles estão lendo aqui a hora da leitura. Então, você quer estar na mesa? Ah, tá. Então, assim, esse foi o nosso primeiro contato com a missão, foram 9 meses por aí, em contato direto com o povoado, morando dentro de um povoado, nós nos apaixonamos, mas tivemos algumas questões que estamos enfrentando agora, nesse momento. E aí é isso que eu ia falar com vocês, que não é a primeira vez que nós passamos por isso. Na verdade, é um processo que todo missionário passa durante a caminhada missionária, então não é algo só nosso, isolado, não é, gente, não é. É algo do campo, né? Nós estamos aqui com outros missionários, é uma realidade dos outros missionários e não tem a ver com dinheiro. Lá atrás também não teve a ver com dinheiro. Nossa volta da nossa cidade teve muito mais a ver com o nosso filho, a saúde do nosso filho e a saúde dele em si, né? Ele era alérgico, muito alérgico, e ele tinha muitas alergias respiratórias e nós estávamos a 1h30 de uma cidade, a gente não conseguia tratar ele nessa cidade, somente na capital, e a capital era 7 horas de viagem, então eram muitos fatores que acabou desgastando a nossa família. Na época nós ficamos sem pastoreio também, o que é algo que eu não aconselho para ninguém, porque estar sem dinheiro no campo, o Senhor não deixa a gente faltar nada, nem feijão, nem arroz, nada, mas sem pastoreio é algo que a gente fica muito vulnerável, né, vamos dizer assim, muito vulnerável. Teve essa questão de estar no campo, nós retornamos em novembro de 2024, começamos uma jornada com a nossa igreja local, foi muito bom, muito importante, caminhamos com eles até esse ano de 2026, né, então até nós viemos para cá em maio, né, vocês estão vendo esse vídeo provavelmente em agosto, então viemos para cá, última semana de maio, dia 26 de maio, e o Senhor já tinha falado, né, que nós voltaríamos, mas nos deu outro projeto nesse meio do caminho, lá com a nossa igreja. Nós compartilhamos isso, compartilhamos com os missionários atuantes do Nordeste, eles sempre falam a mesma coisa, isso é um presente para cá, nós precisamos desse trabalho, nós precisamos desse projeto, e assim, que bom que o Senhor escolheu vocês para desenvolver. Isso já foi assim, uma resposta do Senhor aí, comunicamos a nossa igreja em outubro do ano passado, né? Então nós tivemos aí bom tempo para se preparar sobre essa decisão, desde lá o Senhor tem aberto portas e suprido de todas as maneiras. Esse ano foi um ano de preparo, então nós tivemos um caixa para vir, né, nos preparando para passar o primeiro mês. Meu esposo tinha um trabalho, um contrato, então o que facilitaria muito a nossa vinda para cá, a gente conseguiria servir e ele conseguiria trabalhar pela manhã. Tava assim, sabe aquele cenário perfeito para o Senhor bagunçar tudo? Era esse cenário. Nós estávamos tranquilos com a nossa decisão e aí começa o primeiro alerta, né? Gente, quando você faz, é diferente de você fazer coisas para o Senhor, é diferente de você fazer coisas com o Senhor. Eu sei que só muda uma palavra, para e com, mas é verdade. Talvez na nossa decisão de vir para cá, nós estávamos fazendo coisas para o Senhor. Então, cara, nós vamos lá, nós vamos servir, nós vamos, né, mas claro, tendo a garantia do nosso trabalho. Mas nós vamos fazer tudo a missão, mas nós queremos garantir o nosso. E isso não é uma mentalidade ruim, não é, gente, não é. Nós temos 2 filhos, nós precisamos disso. Mas é diferente quando você começa a caminhar com o Senhor. Começa a entender que você tem um recurso, amém. Mas ainda assim, quem provê aquele recurso é o Senhor. Não é de você, não é a sua força. E hoje eu vejo que talvez nós tenhamos investido muito mais a nossa confiança naquilo que nós tínhamos aqui financeiramente, né? E logo na primeira semana, no 5º dia,
O nosso filho tem bronquite asmática e ele começou um processo de bronquite asmática. Eu tratei de todas as formas, tratei a saúde dele para vir para cá. Ele suplementou 30 dias antes de vir. Os meus filhos não estavam comendo glúten, nada, lactose, nada, justamente porque a gente estava nesse processo de aumentar a imunidade deles, porque a gente sabia que ia estar em outro contexto, né? Desde janeiro nós vínhamos fazendo essa mudança na alimentação de todos nós, e além deles ficarem doentes, né? Os dois, meu filho com a crise, depois nós pegamos uma gastroenterite que é muito comum aqui da região, não só a nossa família, né, pegou essa virose, mas os missionários, né, toda essa região sofreu um pouco com isso. Bem, essa aqui é a Helena, gente. Deixa eu ver. E toda a nossa família, enfim, foram nesses 30 dias que emendaram do primeiro mês, nós gastamos praticamente tudo que nós tínhamos. E aí começou uma jornada desafiadora de, meu Deus, a gente ainda não tem um emprego aqui, a gente não conseguiu arrumar um emprego ainda. Nesses dias que meus filhos adoeceram, meu esposo perdeu o contrato. Obviamente que o emocional afetou muito o trabalho dele, o desempenho do trabalho, né? E também as decisões que ele precisava tomar ali. Foram muitos dias sem dormir, acho que foram 3 semanas direto assim, dormindo só para sobreviver ali no dia. E obviamente ganhando todo o suporte dos pastores, dos amigos aqui. Mas ainda assim, quem ficava de madrugada com as crianças passando mal, éramos nós, né? Então não tinha como delegar essa parte. Sobrecarregou muito. Logo que fizemos um mês, nós procuramos um trabalho de CLT. Então nós não corremos de trabalho aqui. Foi muito bom, nossa, a gente gostou muito, era um trabalho muito bom, mas a empresa sacaneou um pouco no começo ali. Demos uma segunda chance, porque ofereceram algo mais fixo, ofereceram algo um pouco mais previsível. Então eu falei, pronto, vamos entrar por essa porta. E né, a gente está realmente precisando, a gente não pode fechar mais um mês aqui, só dependendo das ofertas, né? Por mais que a gente receba algumas ofertas, poucas, mas essas ofertas a gente sempre utiliza para o projeto. Então essa é a nossa ideia, que os projetos, essas ofertas, né, avancem algumas coisas. Então, por exemplo, a IBF que nós fizemos, Copa, coisas assim, são tiradas dessas ofertas, e glória a Deus por vocês, tá? Por vocês caminharem conosco. Fechamos um mês de novo. Nesses 2 meses a empresa não fez o que ela disse que ia fazer, não pagou como ela disse que ia pagar. E uns dias antes agora, né, eu estou gravando esse vídeo, sábado, 4 dias depois de saber da notícia que meu esposo foi demitido praticamente. Então ele não recebeu o que estava esperado, o que estava sendo esperado, não recebeu o que propuseram para ele e ainda foi demitido. E aí chegamos no que eu falei para vocês, que nós estamos no meio do redemoinho, e eu não queria deixar isso passar para falar com vocês, porque eu queria deixar exatamente a mensagem que eu tenho pregado para mim mesma. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês, eu nem sei onde eu estarei daqui a um mês, não sei se o Senhor vai nos deixar fazer parte dessa missão ainda aqui, mas esse vídeo é para mim no futuro, porque eu sei que eu vou passar talvez outro processo desse para entender como que a vida com Deus não é algo assim. Essa vida com Deus é linear, sabe? Aquela linha retinha, lá tem um alvo, não. Geralmente são montes e vales, geralmente. E é uma jornada. E na jornada você vai ter dias que você vai estar confiando muito, dias que você não vai estar confiando nada. E nesse processo, pelo menos nesses dias, gente, são dias que não nos resta fazer outra coisa, além de confiar no Senhor. O meu esposo tem uma agência de marketing, ele reabriu essa agência e nenhum cliente surgiu. Aconteceu esse problema com a empresa, nós não temos uma palavra de reabrir a doceria aqui, não temos. Eu estou fazendo faculdade, né, para continuar servindo aqui. Nós não temos nenhuma porta, nós não temos nenhuma casa aqui, por enquanto, e nós estamos numa base onde a gente tem um tempo para sair daqui, e esse tempo se finda dia 15, e não é que nós vamos sair pelo fato de meu filho tá, só uma lacuna aqui, meu filho está de novo querendo ficar com alergia, sabe, porque ontem ele resolveu
ficar no sofá, sabe, inalando o pó do sofá. Falei, meu filho, você pediu, né? Pediu. E só voltando agora a nossa reflexão, que eu até esqueci onde eu parei. Mãe. Tá, eu estava dizendo que aqui, né, eles não deram prazo, né? Não tem um prazo para nós sairmos daqui, mas vão chegar mais alunos, e aí o que dificulta muito conciliar nossa rotina com criança e alunos aqui na base. Então, com certeza, a gente já tinha colocado no nosso coração essa meta, mas a gente não conseguiu alcançar. E realmente estamos naquela fase onde a gente fala assim, Senhor, nós te entregamos tudo, tudo. Faça a sua vontade. E sim, Ele literalmente vai fazer a vontade dele. Seja nos manter aqui dentro da palavra que Ele nos liberou e abriu uma porta, e nós colocamos currículo já de novo. Desde quarta-feira estamos com o currículo aí voltando, mas as empresas deram até segunda. Tanto voltar para nossa região, mas, gente, assim, agora abrindo de novo um parêntese. Gente, eu não quero voltar. Aí eu falei, eu vou deixar esse vídeo registrado. Realmente não tenho desejo. Nenhum. Isso pra mim tá sendo muito difícil. E não é por causa de tudo que aquela cidade tem, gente, porque São Pedro é maravilhoso. O clima é maravilhoso, as praças são maravilhosas. Eu morava num lugar bom. Nós temos a nossa família, que é assim, muito preciosa pra gente. Minha mãe, que é uma mulher assim, generosa, assim, no mais nível de generosidade que eu conheço. E mesmo que ela não possa ofertar, ela sempre vai dar um jeito de estar presente, participando de todo o processo, sabe? Acho que se eu não desistir hoje, né, se eu não desistir ainda, é porque ela sempre tem uma palavra de bênção, de encorajamento, ainda que ela entenda que eu possa voltar, mas ela nunca vai falar assim, volta, cara, tá? Isso aí tá dando certo. Não, ela sempre fala que o Senhor mostra a vocês, que o Senhor diga a vocês, que vocês ouçam o Senhor, que saber sempre nessa perspectiva, cara, eu sei que vocês estão com medo e muito desafio, mas que a fé seja o penhor de vocês decidirem, não medo. Então, ela talvez nem sabe que ela me ensina tanto, mas essa perseverança dela, eu falo, cara, minha mãe passou por tanta coisa até aqui, e ela é essa mulher assim que persiste, cara. Por que eu tô tão triste por causa de uma tempestade num barco? Sendo que ela provou de tantas tempestades e permaneceu, sabe? Por que eu tô tão aflita com... Então, ela é uma pessoa assim, que tem sido um divisor aqui pra nós, né? Meu Deus, meu sonho que ela venha servir aqui um tempo, vai ser muito bom. Mas tem pessoas que têm marcado a nossa jornada durante esse processo. Nossos pastores aqui, nós temos agora uma igreja, eu até falei com vocês, né? Compartilhei, Igreja Cristã Nova Vida. Meu Deus, gente, tudo que eles estão fazendo para a nossa família, na questão de cuidado pastoral. Então, assim, gente, é o que eu quero voltar? Não é de longe. Mas se o Senhor desejar, nós estamos dizendo para Ele, seja feita a tua vontade. A mesma porta que Ele abriu para nós virmos para cá, vai ser a mesma porta que Ele vai abrir, ou outra, para nós voltarmos para o Rio e recomeçar também. Não há vergonha disso, porque a vergonha maior é você viver uma vida baseada no medo, né? E amém, nós podemos cooperar durante esses 2 meses, nós podemos ajudar na alfabetização. Eu vou deixar um material aqui para eles usarem com as crianças, eu vou criar esse material como eu criei alguns outros para eles. Então, assim, gente, eu tenho certeza que a obra vai continuar, porque não é minha, entendeu? Não é Pamela e Manuel que fizeram a obra, não, já é uma obra que já existe e nós estamos nessa fatia do bolo, sabe, que cooperamos. Mas, gente, sinceramente, eu espero muito que nós fiquemos aqui. Tem todo o desafio cultural, filha, vem mamãe, ajuda? Tem todos os desafios financeiros, gente, tem. Mas eu nunca experimentei tamanha alegria, nunca, quando eu estou no campo. Então, eu sei que é bom ficar com a família ali, almoçar domingo, ligar, pedir um socorro, mas eu nunca experimentei desse brilho nos olhos, de poder olhar para uma criança e falar, meu Deus, você vai sair daqui lendo, você vai sair daqui conseguindo ler um livro, você vai sair daqui pronto para você um dia trabalhar e fazer seu currículo. Então, tem sido dias assim, muito desafiadores, não vou negar, dias que eu falo, Senhor, por favor, Senhor, responde. Mas também sido dias que nós estamos aprendendo a descansar. E olha como o Senhor é bom e pedagógico. Nós ainda não tínhamos aprendido a descansar, coisas que a gente já está aprendendo, tá?
nós ainda não tínhamos aprendido a pedir ajuda. Então nós passamos por esse momento várias vezes. Na primeira vez, nós nem quisemos saber de nada. Falei, não, gente, tá difícil, nosso filho precisa de cuidado e vamos pro Rio, é assim mesmo, e só comunicamos ali e acabou, foi a nossa palavra final, já compramos a passagem. Mas dessa vez não. Dessa vez nós alertamos antes, pastores, amigos, é isso está acontecendo, nós não temos como alugar uma casa aqui, tá muito inflado o mercado aqui de Juazeiro. Foram várias coisas, gente, mas Senhor, nós consagramos a Ti. E falando com nossos amigos, eles estão em oração conosco, é muito diferente, gente. Muito diferente você ter pessoas assim, você vai pra casa de alguém, olha, a gente tá orando por você, ele sabe lá o desafio. E aí você vai falar, caraca, tipo, calma, tá até mais leve, mesmo que a gente não tenha a resposta que a gente quer. Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham, né, eu espero que vocês ouçam isso aqui. E assim, eu, de verdade, assim, agora falando agora até para mais direcionado, né, a nossa família, que eu sei das preocupações, eu sei, tá? Eu sei das preocupações de quem tá próximo, sobre achar que a gente talvez esteja numa vida muito sacrificial aqui, né? Mas isso não é nada mesmo, gente, comparado ao que Cristo sofreu, não é nada. Estar sem um trabalho, sem uma previsão, sem uma segurança, não é nada comparado ao que Cristo sofreu por mim. E tudo que eu fizer não vai chegar perto do que Ele fez por mim. Tudo que eu fizer aqui, abriu mão da minha vida lá, nada disso, nada. Vai ser maior do que o que Ele fez por mim. Então, o que eu estou fazendo é só retribuir o que Ele já fez por mim. Então, permanecer no campo, confiar nele, é só uma resposta do que Ele já fez. E Ele venceu todas as coisas. E Ele está comigo. E agora nós podemos falar, nós caminhamos com o Senhor. Nós não vamos para o Rio para fazer algo para o Senhor. Nós não vamos chegar aqui para fazer algo para o Senhor. Não. Nós vamos estar aqui com Ele. Nós vamos para o Rio com Ele, se nós tivermos que voltar. Mas essa não foi a palavra que nós recebemos ainda. Então, até o atual momento, vocês estão comigo nessa jornada. No próximo vídeo, com certeza, estarei atualizando vocês. Mas nesse tempo, nesse dia de hoje, vocês vão ver esse vídeo na segunda-feira. Eu estou gravando ele no sábado. E vou editar ele para vocês. Mas nós já temos tudo, gente. O Senhor tem nos ensinado isso. Que até o último minuto, Ele só pediu isso. Se contentem com o maná diário. Então, se contente com aquilo que Ele nos deu hoje para fazer e faça bem feito. Amanhã Ele vai revelar a vontade dEle para amanhã. Deus, dói. Amanhã Ele vai revelar a vontade dEle para amanhã. E é assim por diante. E como eu disse para vocês, eu queria que já tivesse passado tudo e eu falasse assim, tomamos essa decisão. Mas eu falei, eu acho que vai ser importante compartilhar a jornada, porque, meu Deus, como eu tenho crescido. Não é coragem, gente, não é coragem, porque coragem, eu acho que até me falta um pouco. Mas é obediência, gente. E a obediência, ela tem consequências, né? Sejam boas ou ruins. E eu não quero ter uma vida onde eu vá errar, sabe? Então, continue sendo obediente ao Senhor, ainda que custe tudo, porque nada que você fizer, nada, vai ser maior do que o que Ele já fez por você. Amém? Vamos orar com eles? Fechar os olhinhos. Obrigada, Jesus, pela vida dos nossos mantenedores, pela vida da nossa família. Obrigada pelo presente, Senhor, que é caminhar com eles. Em nome de Jesus. Amém.